Olá, bem-vindos, bem-vindas para mais uma aula do nosso curso preparatório. Hoje uma aula bem cheia, nós vamos falar de temas bem relevantes, bem importantes, que estão contidos no edital. Alguns nós usaremos o próprio documento para alguns, outros nós falaremos de forma genérica, mas eu quero trazer aqui um bom preparo de alguns materiais bem interessantes que certamente vão nos ajudar na compreensão dos temas relatados aqui no nosso edital e que serão cobrados certamente na nossa prova no domingo. Bom, antes de começar propriamente com o material, fazendo o compartilhamento da tela, eu quero falar 2 minutinhos aqui, 3 minutinhos com vocês sobre o seguinte. Nós estamos fazendo um estudo já há um tempo, temos visto bastante temas relevantes, os temas se encontram, se cruzam, e eu sei que como nós estamos também chegando já na reta final, né, próximos demais do concurso, do dia do concurso, sei que gera uma certa ansiedade em todos, até eu estou ansioso, tá? Até eu estou me sentindo meio ansioso, assim, mas eu quero pedir para que todos fiquem calmos, fiquem calmas. Vamos fazer o nosso melhor. Nós estamos dando o nosso melhor, estamos estudando já tem um tempo, tem muito material, sabe? Por falta de material e por falta de conteúdo, nós não vamos padecer dificuldade na prova. Concurso público é sempre uma coisa que nos surpreende. A gente não sabe o que vai cair na prova, quais são os livros que eles vão cobrar exatamente. Ali no edital tem um monte, tem uma série de livros, tem uma série de documentos, mas nem há questões suficientes para que eles façam tantas perguntas. Se eles fossem fazer uma pergunta para cada livro daqueles, ou para cada documento daqueles que eles colocaram ali, teria que ter em torno de umas 100 perguntas cada prova, entendeu? Então, não tem como, tá? Não tem como. Então, nós vamos trabalhando a ideia dos temas mesmo, dos grupos temáticos. Não fiquem frustrados, não fiquem desesperados também com relação ao edital. Nós vamos dar conta de tudo, de uma maneira ou de outra, tá? Nem que seja genericamente. Então, fiquem bem tranquilos com relação a isso. Eu estou fazendo um trabalho muito forte de pesquisa, buscando unificar as ideias que têm caído em outros concursos, trazendo esses temas que eu acho mais relevantes, dando ênfase naqueles pontos em que eu acredito que serão mais cobrados. Então, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, se preparem para a prova no dia anterior. Nós vamos fazer a aula sábado. Amanhã eu não vou dar aula para que a gente também possa descansar um pouco, para que vocês também possam ver o material que já foi enviado anteriormente, tá? Para não ficar aquela coisa sobrecarregada e vocês não se frustrarem. Mas sábado nós teremos a aula normalmente de manhã. Vou tentar fazer uma coisa mais ampla, um pouco mais leve também, para abranger vários temas, para que a gente chegue bem tranquilo para fazer a prova domingo, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamem. Vou compartilhar também para vocês no grupo 2 ou 3 vídeos de matemática, para vocês estudarem matemática também, com 2 ou 3 temas, 4 no máximo, do que está sendo cobrado ali no edital, para que vocês estejam preparados para aquilo. Geralmente, uma das perguntas é uma pergunta de situação-problema, que envolverá interpretação de texto e multiplicação e divisão. Essa é uma das perguntas que geralmente cai, são assim que acontecem nas provas. Depois eles vão colocar alguma coisa relacionada à tabela, relacionada a gráfico, ou relacionado à proporção, ou relacionado a MMC, ou relacionado a, a regra de 3, né? No que diz respeito à porcentagem ou a juros. Então eu vou colocar alguma coisa desse tipo para vocês, só para vocês reverem e pegarem isso. Vão com calma, tá? E vamos para o nosso objetivo, tá bom? É isso, gente. Vou compartilhar aqui a tela com vocês e vamos dar conta do nosso material hoje, tá? Não se preocupem com o material, em ficar muito perturbada com o que vai passar aqui, porque eu vou passar rápido, mas eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Já era para ter compartilhado isso aqui hoje, inclusive, eu acabei esquecendo. Mas eu vou compartilhar esse PowerPoint com vocês, tá? Vou compartilhar em PowerPoint
e vou compartilhar também em PowerPoint e em... Gente, fugiu o termo, em PDF, tá bom? É isso. Deixe-me pegar aqui, começar o compartilhamento. Essa daqui foi o último que nós vimos ontem, né? Sobre a segurança... Nós vimos, aliás, isso aqui sobre a segurança no ambiente escolar ou não? Só me dei uma relembrada aí. Falamos sobre o PDDE, né? Aí a resolução número... Falamos sobre o PDDE, mas eu não lembro se eu falei sobre a segurança no ambiente escolar. Cheguei a falar ou não? Quem aí se lembra? Até eu estou ficando meio lesado aqui. Vocês se lembram disso? Se eu cheguei a falar sobre o Gusto? Não falei? Tá. Mas sobre o PDDE eu falei, né? Sobre o PDDE eu falei sobre o que é, né? O programa Dinheiro Direto na Escola. Isso eu cheguei a explicar, né? Só ficou faltando a parte da segurança do ambiente escolar, né? Tá, então vou voltar ali para o slide para a gente dar conta. Vamos lá. Essa resolução número 6, de 4 de maio de 2023, ela vai tratar sobre o uso dos recursos do PDDE no que diz respeito à segurança do ambiente escolar, tá? Então, ela vai autorizar a utilização de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias que são vinculadas ao programa Dinheiro Direto na Escola e as suas ações integradas, para que seja promovida a segurança no ambiente escolar. Essa medida visa proteger alunos, professores, colaboradores nas escolas da rede pública de ensino. Ó, o documento está aqui, eu vou até clicar nele só para vocês verem. Vou compartilhar para vocês a página, só para vocês tomarem ciência, mas é um documento bem curtinho aqui. Vamos ver se ele carrega rápido aqui para mim. Bom, amiguinho. Peraí, deixa eu voltar aqui e tentar abrir lá. Aí, beleza, abriu. Maravilha. Então, é um documento bem curtinho, tá? Eu acho que eu já compartilhei eu já compartilhei esse link, se eu tenho certeza, lá no Classroom. Deem uma olhada no Classroom, gente, acompanhe o Classroom, porque lá tem os materiais que eu estou encaminhando, é importante que vocês verifiquem, tá? Então, aqui ele vai mostrar em que se aplica os recursos. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 2º, que é o mais importante aqui, tá? Então, ele vai dizer que ele autoriza você a utilizar esses recursos, e esses recursos eles terão como finalidade ações voltadas à proteção no ambiente escolar para o enfrentamento e a prevenção à violência nas escolas, em consonância com as diretrizes locais de proteção, especificamente para auxiliar os gestores das instituições de ensino, por meio de conselho escolar, no desenvolvimento de estratégias apropriadas para seus próprios ambientes educacionais comunitários, assegurando a manutenção de um ambiente saudável e acolhedor, promovendo a criação, a criatividade, a criticidade, permeando os variados componentes curriculares. Então, são recursos que a gente pode utilizar dentro da escola, com a finalidade de reforçar aspectos da segurança predial, mas também de vincular a ações que possam ser executadas no sentido de conscientização da comunidade escolar, dos alunos, para a própria segurança e prevenção de eventos de violência, eventos de agressão ou qualquer coisa do gênero, combate a bullying, tudo isso dentro da escola, tá? Então, você pode usar para palestra, pode usar para fazer algum tipo de visitação, pode usar para reforçar muros, reforçar paredes, reforçar entradas, tudo respeitando sempre as legislações locais, né? Então, por exemplo, você não vai instalar uma porta, por exemplo, que obstaculize um espaço de saída de incêndio, por exemplo, né? Então, ele tem que respeitar esse tipo de condição. Mas é um recurso que pode ser utilizado com essa finalidade. Isso aí aconteceu, essa resolução, ela veio justamente, ó, ela é nova, vocês podem ver que ela é de 2023, ela é nova, ela veio justamente para poder dar conta de uma demanda muito importante que nós estamos enfrentando aí nas escolas atualmente, que é violência, invasão de escolas. Tivemos algumas coisas muito graves recentemente, inclusive com ataques violentos, armados a escolas, e a ideia é justamente combater
esse tipo de situação, tá? Então, serve tanto no sentido da conscientização contra a violência, das práticas de combate ao bullying, mas também de reforço da segurança. Então, é para isso que existe essa resolução, para que se utilize esses recursos do PDDE nesse sentido, tá? Por quê? Porque é muito mais difícil você fazer uma coisa centralizada nas secretarias de educação, que vão ter que fazer licitações e tudo mais, né? Ou nas diretorias de ensino, seja lá o que for, para fazerem as licitações, fazerem esse tipo de serviço que muitas vezes são diferentes de prédio para prédio, de escola para escola. Então, é muito mais complexo de você querer centralizar no órgão gestor principal, central, esse tipo de serviço, quando são demandas que são muito mais facilmente asseguradas se forem tratadas no contexto da realidade local mesmo da escola, que é conhecida mais pelo gestor e pelos usuários, né? Então, é isso. Vamos para o próximo. Agora eu vou trazer para vocês um documento que está no nosso edital, que é um documento da Rosália Monteiro Mota, um texto chamado Escolas e Redes Sociais, Conexões, Conflitos e Sociabilidades, tá? Eu acredito que esse é um tema que vai cair no nosso rol de questões nas provas, porque além dele estar presente em mais do que um dos cargos, ele ainda por cima é um documento muito atual, muito moderno, portanto, ela traz apontamentos importantes, discussões importantes para o nosso dia a dia. Vamos lá. Esse documento, né, esse livro, Escolas e Redes Sociais, Conexões, Conflitos e Sociabilidades, ele é um livro que nasce de uma dissertação não, né, de um TCC e de uma dissertação que foi desenvolvida por um doutorado, tá, da Rosália Monteiro Mota. Então, ela fez um doutorado, uma pesquisa muito profunda sobre esse tema, apresentou esse tema e foi a tese que ela apresentou para o seu doutorado, tá? Ela analisa o relacionamento entre professores e alunos de uma escola pública de ensino fundamental e médio em Belo Horizonte. No contexto atual, em que as novas tecnologias de informação e comunicação afetam o mundo do trabalho e também instrumentalizam o trabalho docente e as relações sociais, a autora Rosália Monteiro Mota investiga as conexões e conflitos presentes na territorialidade da escola e no cyberespaço. Então, olha só, o que a Rosália traz para nós aqui nesse livro dela, nesse documento? Ela traz justamente o contraste entre as tecnologias de informação atuais, que, além de estabelecerem um novo paradigma comunicacional entre todos os indivíduos que estão aqui nessa esfera terrestre, mas também dentro da comunicação entre professores e alunos, traz também os seus impactos que repercutem no âmbito do trabalho pedagógico do professor, que extrapola a simples utilização das técnicas e da tecnologia como uma ferramenta de trabalho, mas que aproximam também da dimensão do meio privado, da vida privada, ou da pessoalidade, esses alunos com esses professores. Então, ela vai falar sobre como essas novas conexões geram medos, geram conflitos, geram novidades, geram dúvidas no âmbito da relação entre o saber pedagógico, né, o fazer pedagógico do professor, o saber pedagógico aplicado pelo professor, mas também a disputa no que diz respeito à territorialidade entre escola e o cyberespaço. As pessoas hoje vivem, nós podemos dizer, uma dicotomia entre a vida real e a vida no cyberespaço. Isso é tão real, isso é tão importante, que nós vemos. Eu vou dar um exemplo aqui, mas é só um exemplo hipotético, tá? Não é nada real, nada concreto que a gente possa definir. Mas imagine assim, um prefeito safado, TikToker, que não faz nada de verdade, que a cidade está um lixo, caindo aos pedaços, mas que na rede social ele é o prefeito do céu, é o paraíso, a cidade que ele governa. Então,
há uma disputa ali. O cyberespaço, ele compreende uma disputa. Quem vive mais a realidade no cyberespaço e não vive o espaço na territorialidade concreta, é capaz de ser enganada, de ser ludibriada por esses eventos fictícios que são colocados ali na internet. Inclusive, há uma disputa, inclusive, eu falando inclusive várias vezes aqui, há, há também uma disputa que ocorre até mesmo no que diz respeito à classe social, ou a pseudo-classe social, ou a classe, ou faixa financeira, eu prefiro dizer, do que classe social, tá? Porque classe social só existem duas, a dos trabalhadores e a dos donos do capital, né? Todos são trabalhadores ou são donos do capital, se é uma coisa ou outra. Então, não importa quanto você ganha. Se você ganha 1.000 cruzeiros, ou se você ganha 100.000 cruzeiros, se você é assalariado, você depende do trabalho, então você é trabalhador, tá? Então, o que muda, o que modifica, o que nos diferencia é a faixa dos vencimentos, né? A faixa de rendimentos, a faixa de ganhos. Então, inclusive, existe uma disputa nessa faixa de ganhos, né? Em que aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de recursos, que vivem mais hoje no contexto da digitalização, no contexto da utilização extensiva dos cyberespaços, fazem compras pela internet, planejam viagens pela internet, estudam pela internet, e que estão muito ligadas em acompanhar até a realidade do mundo, ou pseudo-realidade, né, pelos olhos da rede social, que são muitas vezes também direcionadas por um algoritmo que vai orientar uma visão praticamente unificada, única de mundo. Então, acaba que induz as pessoas a terem um afastamento dos conflitos e das situações reais da sociabilidade. E isso impacta bastante, inclusive, nas discussões entre professor e aluno, porque o que acontece muitas vezes é que o professor, embora nós sejamos de uma classe dos trabalhadores das mais desvalorizadas, das mais ferradas, embora o professor seja um trabalhador muito fodido, muito arrebentado pelas condições de trabalho e pelas situações nas quais ele é submetido, é, ele possui diante da da discrepância e do tamanho da desigualdade social que existe no Brasil, ele possui uma condição que pode ser entendida, compreendida, até mesmo como uma situação de privilégio, digamos assim, tá? Então, um professor, por exemplo, hoje, que estiver ganhando aí, vamos falar de início de carreira, em torno de 3.500 a 4.000 reais, ele já está contido numa parcela da sociedade que é minoritária, uma parcela que compreende aí cerca de, no máximo, uns 20% da sociedade, dos trabalhadores que são formais, os trabalhadores assalariados. A maioria das pessoas, de 75%, 76% das pessoas ganham menos do que 2 salários mínimos. Então, só por aí já há uma disparidade em relação ao professor e muitas vezes o público em que ele vai atender, sobretudo no âmbito da escola pública, onde nós vamos ter escolas em periferia, onde nós vamos ter escolas em situações de extrema vulnerabilidade e que vai nos trazer um público que não dialoga necessariamente com o contexto social no qual este professor vive. E desta forma, esse aluno ele vai acabar conflitando na tua própria visão de mundo com o professor. E se o professor não tiver a capacidade, a habilidade de compreender essas diferenças, de se preocupar em se apropriar do conhecimento da realidade social desse aluno, certamente ele não vai conseguir estabelecer uma conexão entre as utilizações do mundo digital, da digitalização, dos recursos e ferramentas da digitalização, junto com esses alunos, tá bom? Então, isso é muito importante que seja refletido, e isso é trazido nesse livro desta maneira, dentro dessa pesquisa, tá? Essa pesquisa, ancorada em metodologia qualitativa,
busca compreender o que é prevalente ou marcante nas interações entre professores e alunos nessa instituição. As conexões, tanto presenciais quanto virtuais, mediadas pelo uso das redes sociais, indicam um cenário propício ao diálogo entre todos os envolvidos na escola. A gestão escolar prioriza ações como manter uma boa infraestrutura de trabalho, diálogo constante com os professores, alunos e familiares, capacitação, projetos interdisciplinares e correção de notas nos diários eletrônicos. Esses fatores influenciam as interações e o trabalho desenvolvido na escola, criando um ambiente de respeito e negociação. Muito bem. Na territorialidade difusa do cyberespaço, não há como você tentar impor uma predominância de um dos entes, de um dos lados, né, de um dos atores desse convívio, desse relacionamento entre escola, aluno, entre professor e aluno. Então, a prática da dialogicidade, da negociação, ela é muito presente nesse uso. Até porque, como eu estava dizendo anteriormente, existe uma certa disparidade social, uma dificuldade até mesmo para acesso desses alunos. Muito embora alguns tenham um acesso facilitado hoje em dia pelo uso dos smartphones, ocorre que nem todos possuem uma internet rápida para, por exemplo, fazerem uma é, participação numa live, como nós estamos fazendo agora, né? Ou em outras condições que requeiram um pouco mais de ancoragem tecnológica, que permita a esses alunos acessarem e vislumbrarem uma melhor experiência dentro de aulas, por exemplo, à distância, aulas virtuais, aulas com conteúdo EAD. Então, isso tudo precisa ser negociado entre professores e alunos, mas entre também instituição e família ou responsáveis. Aí, vendo pelo prisma da gestão escolar, que é o prisma que será abordado provavelmente nas provas do nosso concurso, essas ações do gestor têm que ser no intuito de oportunizar que o espaço do trabalho, o espaço escolar, possua toda a infraestrutura adequada, ele tem que ser um mediador nesse diálogo com os professores e com os alunos e com os familiares, ele tem que ter um olhar claro, visando uma capacitação adequada para que os professores também possam atuar nesse sentido. Hoje é muito comum de nós verificarmos, por exemplo, alunos que têm uma certa facilidade no uso das tecnologias e das ferramentas digitais, e nós temos professores que literalmente, eu estou dizendo literalmente, não é um termo conotativo, é um termo denotativo, que literalmente mal sabem ligar o computador, mal sabem a diferença entre um hardware e um software, que não tem a menor profundidade no uso da ferramenta digital. E que também, além de possuírem esse desconhecimento, eles não têm o interesse também de aprender, eles também não querem, eles também não estão buscando esse aprendizado, eles também não estão nem mesmo fazendo por onde, para dizer a verdade. E aí, o gestor, ele tem que conseguir, ele tem de conseguir fazer essa motivação, criar esse despertar, né, do professor, para que ele possa, a partir das capacitações oportunizadas pelo gestor, dentro das várias possibilidades de capacitação que existem, pode ser no HTPC, pode ser num curso presencial, pode ser num curso EAD, pode ser, enfim, diversas possibilidades de capacitação, mas sensibilizar, a palavra que eu queria encontrar é essa, sensibilizar. Sensibilizar aos professores que já possuem algum conhecimento a amplificarem esse conhecimento, e aqueles que não têm conhecimento nenhum que se sensibilizem a se conectarem com essas ferramentas e com essa modernidade, para que possam dialogar com alunos cada vez mais antenados com o mundo digital. Alunos que possuem muita informação e pouca formação, muitos acessos e poucos filtros, que são bombardeados por todo tipo
de ideologia, todo tipo de notícias, de informações, de conteúdos, mas que precisam aprender a fazer a filtragem e o bom uso disso, e o professor ele pode ser um excelente auxiliar, ele deve ser um excelente auxiliar nisso e aproveitar-se dessas ferramentas para o bom uso do seu trabalho. Então, para que o final desse processo haja um ganho real do aluno, haja um ganho real no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, a utilização de projetos interdisciplinares é muito importante, é uma ferramenta de extremo valor, porque ele vai viabilizar a, a, a descentralização dos conteúdos comumente encontrados nas ideias dos âmbitos dos componentes curriculares, vai atender às demandas da nova BNCC e vai trazer uma aprendizagem muito mais significativa, muito mais instigante para o aluno, oportunizando que ele, enquanto o criador, né, enquanto desenvolvedor da sua aprendizagem, possa explorar novos âmbitos e sentir-se ao mesmo tempo que está explorando coisas novas, sentir-se confortável no seu ambiente, no seu habitat natural, digamos assim, que é o computador, que é a internet, que é o mundo digital. As crianças não vão aprender sozinhas a utilizarem bem as ferramentas digitais. Elas precisam que esse direcionamento seja oportunizado também na realidade escolar. Então, no final das contas, essas redes sociais que a Rosália Monteiro vai trazer para nós no livro, não são só as redes sociais no que diz respeito ao mundo digital, mas é a própria rede social no sentido da interface entre o território real, o mundo concreto, e o mundo das redes sociais, o mundo da tecnologia digital, que cada dia mais está presente dentro da realidade escolar, tá bom? Então, é isso, gente. Sobre esse livro, sobre esse material, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Inclusive, ele está aqui. Eu vou oportunizar a dissertação dela para vocês, tá? É uma dissertação longa, então eu não acredito que vocês vão ter tempo de ler a sua completude, né? A integralidade do documento. Estou compartilhando aí com vocês, mas vocês poderão ler, tá? A pesquisa dela, que é muito boa e que vai dar conta desses temas que eu trouxe agora para vocês, de maneira muito resumida, muito brevemente resumida, mas que eu tento trazer aqui para que vocês possam ter uma ideia geral sobre este conteúdo, sobre esse material, que é muito bom mesmo, muito legal, e que se não der tempo de vocês lerem todo, deem uma olhadinha pelo menos, tá? Peguem aí um pedaço, deem uma lida no começo ali, para abrir um pouco o horizonte, para vocês entenderem mais ou menos qual é a ideia que ela queria trazer, tá? Conectarem com isso que eu trouxe agora para vocês, para facilitarem numa eventual cobrança desse texto ou de algo correlato aí no nosso concurso, tá bom? Um outro documento que eu venho trazer para vocês aqui, um outro texto, é um texto da Patrícia Jantes Fiuza e do Robson Rodrigues Lemos, que é o das tecnologias interativas, mídia e conhecimento na educação. Nós falamos já sobre os TICs, já falamos sobre as metodologias ativas, mas eu acho que, como esse documento está sendo cobrado nos editais, nos 3 editais, eu acho importante, nos 3 editais, não, nos 3 cargos ali, eu acho importante nós falarmos um pouquinho sobre ele, porque ele vai dar uma dimensão também sobre o tema em si, né? Sobre o próprio tema em si. Inclusive, também, ó, eu baixei esse arquivo também para vocês, tá? E vou compartilhar também. É um texto também bem grande, tá? Esse textinho aqui, ó, ele é como se fosse um mini book, sabe? Um mini livro. Ele tem bastante páginas, mas ele não são páginas grandes, então ele não é difícil de ler, ele é até rápido de ler. Deu para ler assim com uma certa tranquilidade, ó, porque ele é bem curtinho, então se fosse colocar mesmo em páginas convencionais, em um tamanho convencional de livro, ia dar umas 60, 70 páginas, tá? Mas é um livro bem bacaninha também de ler, tá? Mas eu sei que também vocês não vão ter muito tempo agora.
Então, para isso, eu trouxe uma resenha sobre ele, para a gente poder brevemente observar aqui os temas e discorrer um pouquinho sobre eles, tá bom? Hum. O intuito desse livro é contribuir com a sensibilização, reflexões e novas práticas relacionadas ao uso das tecnologias na educação. Então, nós sabemos que atualmente nós estamos sendo bombardeados pela necessidade de uso de tecnologias. Esse livro, ele já era um livro, como é que eu posso dizer, que estava na vanguarda, porque é um material de 2016, é um material, portanto, antes da pandemia. Antes da pandemia já havia uma discussão muito profunda no sentido da ampliação dos usos tecnológicos dentro das escolas, inclusive com programas já sedimentados e já iniciados dentro do âmbito do Ministério da Educação, em parceria com as redes e os sistemas de ensino. E agora, depois da pandemia, nós vimos que isso aí se amplificou, né? Mas vamos ficar no livro aqui, vamos trazer para o livro para não confundir vocês. Então, ele visa auxiliar educadores a incorporar cada vez mais mídias e conhecimentos com qualidade e inovação. Ou seja, a ideia é que gradativamente sejam incorporados novos modais de utilização para que o professor possa apresentar para os alunos as suas aulas, o seu planejamento, o seu programa de ensino, a partir da utilização também dessas mídias, tá? Voltadas, claro, para um objetivo de um conhecimento com qualidade, portanto, o professor ele tem que ser um pesquisador, ele tem que buscar quais são as melhores ferramentas adequadas ao planejamento e ao objeto do saber que estiver sendo trabalhado, que estiver sendo cobrado ou desenvolvido naquele período. O livro aborda diversos temas, incluindo a educação à distância, tá? E aí, mais uma vez, eu coloco essa questão quase que premonitória desse documento, porque ele vai falar sobre educação à distância no momento em que, se nós falássemos em 2016 que precisaríamos, durante algum tempo, praticamente um ano e meio, utilizar o recurso totalmente EAD para lecionar aulas para os alunos, seria visto como um escândalo. E a realidade concreta nos induziu a essa condição, né? Então, as discussões sobre a educação à distância e a sua arquitetura, bem como o uso de tecnologias interativas nesse contexto. Então, muito mais do que só ter uma aula expositiva, como nós estamos fazendo agora, uma aula praticamente meramente expositiva. Nós não estamos tendo aqui uma oportunidade de fazermos grandes debates, de fazermos, por exemplo, interações com avaliações ou com questões ou tarefas, exercícios interativos para a exploração desses conhecimentos. Não é possível isso dado o nosso tempo, né? Mas então ele traz essas discussões sobre essa arquitetura, sobre o uso, né? Sobre como essas tecnologias podem ser utilizadas de maneira que não se tornem só uma réplica, só uma representação diferenciada daquilo que já acontece na sala de aula. Então, como isso pode ser ampliador, esses recursos podem ser ampliadores das possibilidades pedagógicas. Ele vai abordar também mídia e conhecimento, a exploração das relações entre mídia e educação, com foco na autodescrição e multimídia. Então, veja só, não é porque uma coisa possui grandes visualizações, ou está na internet, ou pertence a um canal famoso, que necessariamente seja algo que seja confiável, que seja um elemento confiável e que seja utilizável para o contexto da educação. Se você pegar um termo qualquer e jogar ali num buscador, o Google, que é o mais famoso, está em 90% dos usos no mundo todo, se você jogar ali um tema, você encontrará várias referências sobre esse tema.
mas não significa que porque está à disposição na internet, que isso seja realmente algo que possa ser utilizado no sentido da educação. Nem tudo o que está para, o entretenimento pode ser aproveitado no âmbito da educação. Portanto, a utilização da mídia como meio para aquisição de conhecimento tem que ser direcionado pelo professor e tem que ser alvo de uma prévia separação, de uma elaboração bem feita, para que possa ser utilizado na realidade ali da escola, ou na realidade da atividade, do projeto, enfim, que esteja sendo utilizado, né? Inovação tecnológica, reflexões sobre inovações e mudanças nas instituições de ensino superior. Isso aqui não é tão importante para nós, porque não é algo que vai dialogar com a nossa realidade. Ele acho que eles não vão cobrar isso, mas ele vai falar sobre essas inovações, sobre a utilização desses recursos tecnológicos dentro das IEs, né, das instituições de ensino superior. Aí nós vamos falar sobre tecnologia assistiva. O livro vai abordar as tecnologias assistivas. Isso diz muito, sim, a nossa realidade, que pode realmente ser algo abordado na nossa prova. Então, vai abordar as tecnologias que auxiliam as pessoas com deficiência. Então, hoje é um tema muito em voga, tecnologias assistivas. É algo que é muito cobrado e que faz diferença, tá? Tecnologias assistivas são realmente elementos que são uma emergência no contexto atual, que dialogam com a necessidade, inclusive, da questão da inclusão, porque o seu fundamento principal é o atendimento das situações de inclusão. Então, nesse sentido, como um conjunto de recursos e de serviços que foram criados com o intuito de promover mais acessibilidade, mais autonomia para as pessoas com deficiências, isso vai ser cobrado, e a ideia é que, de um modo geral, essa tecnologia auxilia a ampliação de habilidades das pessoas com deficiência. Então, será sim um elemento prioritário na boa execução de uma prática pedagógica. Então, portanto, essas tecnologias elas têm que estar presentes nas discussões dos professores e nas capacitações, inclusive, que forem oportunizadas para o grupo docente, para o grupo de trabalhadores da educação mesmo, dos educadores que atuam diretamente com os alunos dentro da escola. Ela vai trazer essa abordagem que acabou não sendo tão ampla por conta até do período do livro, mas que com certeza, se esse livro ganhar uma nova edição aí com uma atualização, isso será um acréscimo bastante grande, haverá um acréscimo bastante grande nesse tema, né? Computação gráfica e multimídia, discussões sobre gráficos, distribuição de vídeo e interatividade. Aí é mais a questão do uso, né, da produção desses vídeos ou das interatividades que são oportunizadas com esses vídeos, hoje cada vez mais moderno, né, tudo cada vez mais moderno por conta dos recursos que também são mais modernos atualmente. Então, ela traz esse apontamento. A cultura digital, né? Análise das transformações culturais relacionadas à tecnologia. Aí também é um tema muito importante, porque hoje nós temos, inclusive, uma dificuldade de compreender onde começa o mundo digital e onde acaba essa fronteira, e onde começa o mundo real, o mundo físico, o mundo do território da vida normal, digamos assim, né? Claro que é uma vida normal você utilizar recursos digitais também, tá? Não é nenhuma ideia de uma coisa anulando a outra, mas é que hoje nós temos uma necessidade muito concreta dos meios digitais. E isso traz uma nova forma de viver a nossa vida, de vivermos a realidade no mundo material. E essa nova forma é o que nós denominamos de cultura digital. Então, hoje você não vai no correio retirar algo, o correio traz. Hoje você não vai numa loja para fazer uma compra, você pode comprar online. Então, todas essas possibilidades
são elementos que apontam para transformações culturais e que são envolvidas no dia a dia, no cotidiano da nossa escola. Por quê? Porque o aluno ele é um ser real, ele não é um ser imaginário, não é um ser ideal. Ele existe no mundo concreto, ele tem buscas, ele tem sonhos, ele tem interações, e isso tudo impactará a nossa realidade dentro da escola e que, portanto, saber utilizar dessas tecnologias, ter conhecimento, saber dialogar, dentro dessas tecnologias, com o mundo real, o mundo concreto, e fazendo essa contextualização, com certeza isso será um facilitador do processo educativo, né? Pesquisa em mídia informática aplicada, a exploração de pesquisas científicas nessa área. Então, você fazer uma pesquisa voltada para o âmbito da educação, com exigências e características de pesquisa científicas, com a busca de fontes de dados confiáveis, adequadas, fazendo a devida filtragem e a melhor utilização desses recursos. A obra é uma valiosa fonte de conhecimento para educadores, pesquisadores e profissionais interessados em integrar tecnologias de forma inovadora e eficaz no ambiente educacional, tá bom? Dialoga muito com a nossa realidade atual, temos cada dia mais e que nos modernizarmos. Eu lembro da época que eu comecei lá atrás, aí, em 2004, sei que tem gente que começou antes que eu, mas eu digo da minha experiência, né? Onde eu ainda usava, eu fiquei tão feliz quando eu consegui comprar um mimeógrafo lá no início. Aí logo depois, passado uns 2 anos que eu tinha comprado o mimeógrafo, caramba, eu tinha conseguido comprar um computador, sabe? Um computador de, de um CPU normal, sabe? De torre normal. Pelo amor de Deus, aí eu fui, coloquei a internet, aquela coisa lenta, mas que parecia ser a melhor coisa do mundo. E aí eu fui e descobri os prazeres da matricial, que eu poderia utilizar a matricial para desenvolver na folha stencil o, a matriz para mimeografar o material para os alunos e depois descobri que eu poderia imprimir, puxa, fazer provas na matricial, entregar para os alunos, e hoje nós falamos de fazer prova por aplicativo. Então, olha só como é que as coisas se modificaram, se modificam, e antes a gente ficava naquela luta, por exemplo, para pegar uma televisão, tinha a televisão que ficava na sala de vídeo, existia a sala de vídeo, e você tinha que fazer lá um acerto, um planejamento para utilizar e buscar. E hoje não, hoje você tem lá um computador, hoje você tem telas, televisões dentro das salas, telas, louças digitais e etc. Enfim, a realidade hoje é muito tecnológica. Então, a compreensão dessas tecnologias, ela favorecerá, aliás, a compreensão dessas tecnologias favorecerá uma boa prática pedagógica e, sobretudo, uma conexão com esses alunos, para que a gente não perca a conexão real entre o aluno e o professor, entre o aluno e a escola, entre a educação e a vida concreta, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho desse livro aqui também, porque ele também está nos nossos, nos cargos, no edital, em outros cargos, e embora nós já tenhamos falado sobre projeto político-pedagógico, eu quero abordar um pouquinho essa questão dele na gestão democrática. Então, principalmente no que diz respeito ao professor, ao professor não, perdão, ao gestor. Então, saindo um pouco da visão focada no professor e indo para a visão focada no gestor, no diretor, no coordenador, no vice-diretor, enfim. Então, vamos lá. Vamos explorar um pouquinho mais esse documento aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Será que eu não passei alguma coisa, não?
Ah, tá. É aqui mesmo, isso mesmo. Então tá. Projeto político-pedagógico e a possibilidade da gestão democrática e emancipatória da escola. No livro Projeto Político-Pedagógico e a possibilidade da gestão democrática e emancipatória da escola, temos uma obra que discute a democracia na escola contemporânea, especialmente por meio da consolidação do projeto político-pedagógico. Então, logo de cara, nós já vemos aí que é uma afirmação que o projeto político-pedagógico da escola ele é uma ferramenta de consolidação da democracia. É a partir do projeto político-pedagógico que nós viabilizamos uma gestão democrática e podemos oportunizar que a democracia na escola seja algo concreto, algo palpável, algo real, e não apenas uma ideia, uma utopia no horizonte. Os autores Paulo Gomes Lima e Meira Chaves Pereira destacam a importância da consciência coletiva e da prática política ao longo do livro. O que os autores vão trazer, vão apontar aqui no livro para nós, é que é muito mais do que simplesmente documentar ou formalizar expressamente esse partilhamento, essa partilha do poder na escola. Existe uma dificuldade que é inerente à nossa cultura no que diz respeito ao partilhamento do poder decisório. E é óbvio que a escola, estruturada numa cultura de muito autoritarismo, numa cultura de muito centralismo de poder, em uma verticalização de comando, uma verticalização hierárquica, enfrenta grandes desafios quando se prostra a tentar trabalhar uma visão de compartilhamento, de uma gestão compartilhada, de uma gestão democrática, de uma gestão que ouça, que seja capaz de ouvir o outro. Um dos maiores desafios que existe para o rompimento do paradigma do autoritarismo na gestão das escolas é justamente a dificuldade que nós temos de ouvir uns aos outros, de dialogar e de negociar soluções. É muito comum que os envolvidos nesses debates estejam sempre muito cheios de razão, muito cheios de certezas e muito pouco habilitados para ouvir e se questionar, se autoavaliar, se posicionar, que ter empatia de pensar, se posicionar no lugar do outro. Então, portanto, o projeto político-pedagógico e toda a tua discussão para a tua confecção oportuniza esse olhar e faz com que os agentes envolvidos nesse debate possam estar preparados para essa consciência que eles chamam de consciência coletiva e de prática política. A prática política no sentido do que eu já disse anteriormente, né, nas nossas aulas, no que diz respeito à polis, no que diz respeito ao politikos grego, no que diz respeito à vida cidadã, no que diz respeito à cidadania, à participação cidadã dentro do seu corpo integrativo entre direitos e deveres, né? Dentro da tua integralidade. Eles enfatizam os benefícios da gestão participativa, que não apenas contribui para a construção de uma escola melhor, mas também forma indivíduos emancipados de obscuridades ideológicas. Então, a ideia é que, a partir dessa gestão participativa, não seja só a questão de você estabelecer um prédio melhor ou uma escola com opções pedagógicas melhores, com projetos melhores ali, não se trata só disso. Isso só faz sentido quando nós conseguimos, a partir desse trabalho, dessa prática concreta, formar indivíduos que tenham capacidades de serem críticos, de fazerem a análise da conjuntura que os rodeia, emancipados
dentro de uma lógica de pensamento em que não sejam vítimas de ideologias de nenhuma monta, no que eles chamam de obscuridades ideológicas, ou seja, aquelas intenções de você induzir a mente de um indivíduo para um tipo de pensamento muito fragmentado, muito direcionado a um determinado viés ideológico, seja ele qual for, sem oportunizar uma criação crítica desse aluno das possibilidades que ele pode expandir a partir da visualização mais ampla acerca dos objetos do conhecimento e do mundo que o cerca. Além disso, a compreensão do projeto político-pedagógico na escola e o conceito de gestão democrática têm sido influenciados pelas políticas públicas, tanto nacionais quanto internacionais. E isso é uma realidade que nós verificamos claramente dentro do nosso rol de políticas educacionais. Nós temos, de maneira muito clara, a cobrança e a obrigatoriedade do projeto político-pedagógico e da gestão democrática. Temos recentemente uma lei que foi aprovada no final do ano passado acerca da gestão democrática. Esse concurso agora está acontecendo por conta da necessidade de concepção de políticas que direcionem para a gestão democrática. Então, isso é uma condição muito emergente, muito contemporânea. A obra também aborda a crise de sentido e método na prática escolar relacionada ao projeto político-pedagógico, com base em estudos específicos sobre padrões de gestão e organização escolar em redes públicas de ensino do Brasil. Então, claro que, embora na letra da lei a gestão democrática esteja ali pontuada, cobrada e até mesmo comemorada como se fosse uma realidade, nós sabemos que dentro da prática real ainda há um grande abismo entre o ideal, a utopia e o mundo concreto. Ainda há uma centralização muito forte em algumas figuras dentro de poder dentro da escola, ainda há uma distância, um distanciamento entre escola e família, escola e sociedade ao redor e comunidade ao redor. Existe ainda uma diferença ou uma distância entre as ações praticadas pelos próprios agentes profissionais dentro da escola. Então, é muito comum nós observarmos na realidade concreta um distanciamento entre os professores e a gestão, os professores praticamente não tendo nenhum tipo de participação ou de vez nas decisões diretivas dentro da escola, inclusive com uma participação muito incipiente, muito frágil no âmbito de conselho escolar. Há ainda uma certa, e não é pouco não, tá? É muito, uma certa manipulação dos diretores, das diretoras, que se cercam de pessoas que eles exercem algum tipo de controle, nas quais eles exercem um tipo de controle, para determinarem os direcionamentos e, de certa forma, vão abafando, sufocando a intencionalidade, a intenção dos professores e de outros atores participarem no âmbito das decisões. Portanto, a prática relacionada ao projeto político-pedagógico acaba não acontecendo de fato, até porque o projeto político-pedagógico não é elaborado da maneira como deveria ser elaborado. Ele acaba sendo realmente aquilo que se diz que ele não seja: um documento no papel, um arquivo no computador, guardado numa gaveta, longe do conhecimento de todos. E aí é o desafio que se busca e que se vislumbre, que esse documento nos traz, para que nós possamos ter, a partir da elaboração do projeto político-pedagógico e da sua consecução, a possibilidade de efetivarmos uma gestão democrática dentro da escola, que seja uma ferramenta da evolução e do sucesso escolar, mas também da emancipação da escola e da formação de indivíduos emancipados para a sua vivência social, para a tua integração dentro da sociedade. Bom, é isso esse texto. Vamos para o próximo.
para uma metodologia contra-hegemônica. Ainda dialogando com essa ideia da democracia, nós vamos ter esse documento aqui para uma metodologia contra-hegemônica, a mediação estética como ferramenta do trabalho pedagógico emancipador e crítico, do Jefferson Sampaio Moura. Esse documento aqui também, ó, eu trouxe para vocês, deixa eu compartilhar, tá? É um artigo muito importante, bem curtinho. Eu sugiro muito que vocês leiam esse artigo, tá? Eu vou até dar uma passadinha aqui com vocês, para vocês não perderem, tá? Mas qual é a ideia? Antes de fazer a leitura, deixa eu passar a ideia central dele aqui para vocês, tá bom? A ideia é o seguinte, esse documento, ele aponta para a exploração de fundamentos metodológicos de pesquisa sociopoética com interfaces na educação. Ele reflete sobre a e a transculturalidade em prol da descolonização dos saberes na educação e descreve as 5 orientações básicas da sociopoética. A sociopoética reconhece a pluralidade e heterogeneidade de saberes, contribuindo para ampliar horizontes nos espaços educativos contemporâneos, caracterizados pela diversidade e singularidade dos indivíduos. Essa abordagem valoriza perspectivas e concepções contra-hegemônicas na construção do conhecimento, uma discussão relevante, especialmente considerando os desafios enfrentados pela educação atualmente. O que ele quer dizer quando ele traz aqui o termo contra-hegemônica? Naturalmente, nós sabemos que nós estamos numa sociedade que possui grandes ainda divergências e, e, e desigualdades que se refletem, inclusive, nas práticas escolares. E a própria concepção de conhecimento e a própria seleção de elementos, de campos de conhecimento, de áreas a serem abordadas, de conhecimentos a serem abordados, está dentro do contexto dessa disputa, até mesmo eu diria de classes, né? E principalmente na disputa de uma elite que historicamente comandou o saber e determinou quais eram os elementos que deveriam ou que devem ser estudados e que vem sofrendo atualmente uma revisão de caráter crítico e científico, buscando, inclusive, fazermos reconhecimento de elementos históricos importantes. Então, a própria estrutura da sociedade, ela reflete essa visão hegemônica de uma parcela da população, que é uma parcela que é minoritária, mas que acaba exercendo um poder majoritário e que não é ou não consegue ser desconstruído dentro da escola. É por isso que quando ele traz essa questão da mediação estética como ferramenta do trabalho pedagógico emancipador e crítico, é justamente dessa desconstrução dessa metodologia que é atualmente hegemônica. Por isso ele fala de uma metodologia contra-hegemônica, no sentido de desconstruir isso. Nós vimos, eu vi um documento, inclusive, muito interessante, que tratava sobre, eu acho que, eu não sei se eu compartilhei com vocês, se eu não compartilhei foi um erro, sobre as crianças falando sobre profissões e tal, de uma maneira muito despretensiosa, né? E colocando quem eles seriam, ou que profissões são importantes, enfim, qualquer coisa do tipo, né? E as crianças foram falando das profissões, e quando terminou, eles trouxeram a divisão dos dados, né? A distribuição, a leitura dos dados. E aí tinha ali que praticamente 6% só das profissões que foram falados no feminino. Todas as profissões eram faladas no masculino, porque existe um caráter hegemônico do patriarcado, do machismo como cultura impositiva na sociedade. E desconstruir este imaginário exige uma mediação estética que traga de uma forma não abstrata, mas de uma forma concreta,
para os estudantes, para os alunos, essa nova forma, esse novo olhar, esse novo horizonte para a educação. Aí ele fala que sobre sociopoética, né? A sociopoética é um método de pesquisa que valoriza a construção coletiva do conhecimento, ou seja, tudo a ver com o que nós estamos discutindo em termos de processo de ensino-aprendizagem, e sobretudo também dentro do contexto que a BNCC nos traz, do trabalho de pesquisa, do trabalho de projetos, ou seja, é uma construção que não fica restrita ao aluno ou a uma mera imposição ou exposição do professor, mas é uma construção coletiva desse conhecimento, que vai redescobrindo o mundo e o meio ao seu redor, que vai criticando um saber anteriormente adquirido e que, por conta justamente de não ter tido esse viés, ou de não ter tido essa possibilidade de criticismo ou de análise, inviabilizou ao estudante essa abordagem e esse aprofundamento, e ele agora pode fazer isso dentro dessa nova metodologia, dentro dessa nova abordagem educacional. Ela reconhece os sujeitos da pesquisa como corresponsáveis pelos saberes produzidos e considera a importância do corpo, da criatividade artística e da dimensão ético, estética e política na produção do conhecimento. Ou seja, vem trabalhar a diversidade, vem trabalhar os saberes que são produzidos em todos os âmbitos da existência humana, dentro da tua condição singular e dentro da tua integração no mundo real, no mundo concreto e no mundo sociocultural. Em outras palavras, a sociopoética busca romper com a visão tradicional da coleta de dados, adotando o grupo pesquisador como dispositivo de pesquisa. Assim, ela permite desenvolver a produção do conhecimento, levando em conta processos subjetivos e promovendo maior autonomia dos envolvidos. Ou seja, eu não vou buscar simplesmente ali, jogo na internet e busco a resposta, mas eu vou buscar dentro do grupo pesquisador as respostas ou os elementos que digam respeito ao objeto da pesquisa. Então, o grupo pesquisador ele passa também a ser o objeto da pesquisa, ele passa a ser o criador desse conhecimento a partir da partilha e das trocas entre os entes, entre os envolvidos, entre os atores envolvidos. Essa abordagem transforma os objetos de investigação em grupos pesquisadores, que elaboram problemas, criam conexões conceituais e geram personagens conceituais, seguindo uma perspectiva mais colaborativa e criativa. É o ato de enxergar-se naquilo. É o que nós dissemos, o que nós chamamos de conhecimento, aprendizagem significativa. Criam-se conceitos, criam-se ideias e, a partir daí, o aluno se enxerga, ele tem uma perspectiva colaborativa, criativa, ele se enxerga como construtor do seu conhecimento, como um elemento integrado à realidade social. Portanto, a sociopoética é uma ferramenta valiosa para pesquisas que requerem a abordagem da dimensão subjetiva e valorizam a diferença e a singularização do processo de produção do conhecimento. Muito bem. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui esse documento. Cadê? Aqui, ó. Vou só partilhar rapidinho com vocês aqui, vamos dar umas olhadinhas, tá? Então, a mediação que se supõe fonte de oxigenação e da escola deve reconhecer e enfrentar as lutas sociais que a perpassam, denunciando a igualdade de oportunidades que camufla a desigualdade social, assumindo finalidades pedagógicas que preparem para a cooperação sem desconsiderar o conflito, assumindo sua função principal de transmissão de um saber técnico e científico de alto nível, que seja capaz de transformar relações sociais. Ou seja, a ideia não é criar um mundo ideal, de fingir que existe um mundo ideal e que todos são iguais e que existe uma igualdade concreta. Não, existe um processo que busca uma igualdade, mas que dentro da própria educação, dentro da própria escola, ainda está sujeito a um conflito, ainda a uma disputa, que é muito própria, inclusive, do capitalismo. Então, o que o capitalismo tenta impor como ideia primordial, ideia básica, é que existe ali um mundo planificado,
onde todos possuem um mesmo padrão cultural, que todos têm as mesmas oportunidades, só que a vida real não é assim. Não é assim. Eu vou ter um aluno que vai de chinelo para a escola, porque não tem outro calçado para utilizar, e eu vou ter na mesma sala um aluno usando um tênis que custa R$ 500, que nem é porque é rico, não é isso não. Mas é porque o pai e a mãe têm um trabalho ali, têm uma condição um pouco melhor e consegue gastar e dar esse material para essa criança, dar esse produto para essa criança. Então, existe ali uma disputa. Então, com base nessa perspectiva, esse artigo vai apresentar essa possibilidade de mediação estética como ferramenta didático-pedagógica para poder trabalhar essas temáticas relacionadas aos direitos humanos e, consequentemente, trabalhar o senso estético e sensível dos estudantes. Tá? A ideia é realmente trazer uma análise do que é a escola enquanto um local que é privilegiado para trabalhar potencialidades do aluno, para trabalhar conhecimentos, aquisição de conhecimentos, aptidões e tudo mais, mas o seu compromisso com a sociedade, não no sentido só de repercutir a sociedade como é, porque a escola acaba fazendo isso, porque os sujeitos estão inseridos dentro da sociedade, antes de estarem inseridos dentro da escola, e estão ao mesmo tempo na escola e na sociedade, mas também de fazer a discussão sobre todas essas diferenças, sobre as dificuldades encontradas, sobre as possibilidades que existem, inclusive para a busca dessa justiça social. Tá? Apresentar o ser humano como um ser histórico, como um ser que se localiza dentro de um momento, dentro de um pacto social, um ser que é um ser sociável, que vive a sua realidade formal dentro da sua cidadania, e que a escola ela precisa trabalhar como redutora dessas desigualdades sociais, abordando uma educação crítica, abordando uma educação que seja focada na transformação da sociedade, dentro de uma perspectiva muito progressista, uma perspectiva construtivista, e que foca no sujeito como o centro dessas transformações, que será o catalisador das mudanças que poderão transformar também a sociedade. Trata-se de um trabalho baseado em resgatar o potencial humano de intervir e de transformar seu meio. Um processo de conscientização constante baseado numa ética humanista, ou seja, o ser humano como centro da lógica da existência, e não o ter as coisas, não a luta pela simples monetização, pela simples aquisição material, mas é na disputa da sociedade estabelecer uma construção coletiva que vise empoderar minorias e construir uma realidade real, uma realidade concreta que seja compreensiva das demandas da sociedade e que não apague a história, não apague os grupos minoritários, não apague aqueles que vivem de maneira diferente, mas que busquem inserir cada vez mais esses grupos minoritários dentro da discussão, a realidade escolar, oportunizando uma verdadeira quebra de barreiras que estruturem uma condição de que esses indivíduos possam evoluir socialmente e possam, a partir dessa construção, adquirirem melhores condições, melhores espaços, a ruptura dos processos de opressão e de exploração que são tão comuns na nossa sociedade e que nós visualizamos o tempo todo. Então, é um novo olhar, uma nova perspectiva moldada no senso estético, tá bom? E isso é tão importante, gente, esse tipo de discussão é tão importante que nós, inclusive, verificamos esse tipo de necessidade dentro da própria realidade escolar. Quantos e quantos professores que nós vivenciamos, que nós vemos, que nós encontramos, que vivem de uma maneira muito difícil, de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, reprimida, que tem medo de se posicionar, que tem medo de se pronunciar, que são totalmente apartados de qualquer participação
porque acabam se como eu posso dizer, desligando mesmo, se impedindo por serem pressionadas por alguém numa condição de superioridade hierárquica, e esses indivíduos aceitam tudo, aceitam qualquer coisa como se fosse permitido, como se fosse tranquilo, como se não fosse uma agressão, como se não fosse uma violência, determinadas atitudes, né? Muito bem, então vamos lá. Vamos agora para a última parte da nossa aula de hoje, e eu vou tentar ser bem rápido aqui, porque esse aqui era para ser o mais demorado do meu planejamento aqui, acabou sendo, vai ficar um pouquinho mais prejudicado, mas tudo bem, eu vou tentar trazer ao máximo essa discussão aqui, tá? O livro Gestão Democrática da Escola Pública, do Vitor Henrique Paro, é o cara que eu mais gosto, fala sobre gestão democrática dentro da contemporaneidade. Ele traz para nós, é, nessa obra, questões fundamentais relacionadas à gestão escolar do Brasil. O livro, que agora aparece em edição revista atualizada, discute temas como a organização e funcionamento da escola básica. Então, o foco do Paro é a educação básica, o desenvolvimento das atividades de ensino em seu interior e a efetiva participação de alunos, professores, pais e demais sujeitos envolvidos no trabalho escolar. Sempre na perspectiva da gestão escolar, como mediação para a realização de fins educativos. Ou seja, a gestão escolar ela não é uma figura de controle e de direcionamento único. Ela é uma figura de mediação para a realização dos fins educativos. Paro busca formas democráticas de promover uma educação verdadeiramente emancipadora de cidadãos humano-históricos. Nesse livro, vários conceitos importantes relacionados à gestão escolar são abordados. Aqui estão alguns dos principais. A gestão democrática. Gestão democrática refere-se ao modelo de administração escolar que envolve a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar, alunos, professores, pais, funcionários, nas decisões e processos relacionados à escola. Ela busca promover a igualdade de oportunidades e a transparência e a responsabilidade compartilhada na tomada de decisões. Eu já falei sobre isso no documento anterior, então eu não vou explanar muito sobre isso aqui, tá? Mas é tranquilo esse conceito de gestão democrática para todos, né? Acredito que sim. Quem tiver dificuldade, me chama no privado, que aí a gente vai alinhando isso, tá bom? Vamos para o próximo item aqui, participação e autonomia. Isso é importante, tá? O livro explora como a participação efetiva dos diferentes atores da escola pode contribuir para uma gestão mais eficaz. Então, todos participando das mais diferentes, dos mais diferentes grupamentos, das mais diferentes funções, vão permitir que a gestão possa alcançar mais sucesso, mais resultados positivos, porque ele terá uma visão mais ampla, uma visão mais bem consolidada da realidade, porque ele não vai ficar só numa visão de um segmento só, ou só de um grupo, de um grupamento, mas ele vai ter uma visão geral sobre aqueles que estão envolvidos naquela realidade, né? A autonomia da escola também é discutida, destacando a importância de permitir que as escolas tenham flexibilidade para adaptar suas práticas às necessidades específicas em sua comunidade. Isso é muito importante, porque, inclusive, está visualizado na própria BNCC, tá? Nessa possibilidade de um currículo que, evidentemente, todo currículo é vivo, mas de um currículo que tem uma parte também que seja uma parte diversificada, que possa atender essa questão da comunidade e que esteja muito além do que apenas só a discussão de uma diferença dentro do próprio sistema de ensino, mas também para uma discussão que seja dentro da própria comunidade em que essa escola está inserida. Então, veja, eu vou dar um exemplo de Carapicuíba, tá? Estamos falando da gestão de Carapicuíba. A escola, por exemplo, que você tem lá, a General Miguel Costa, lá na estrada Egílio Vitorello, ela é muito diferente da realidade da escola que nós temos ali na Argeu Silveira Bueno, na Coab 5. São realidades diferentes, do mesmo jeito que é diferente do SEAC ali no Planalto.
São situações e comunidades diferentes que podem ou não ter necessidades específicas de debates dentro daquela comunidade e que podem ser trabalhados a partir da lógica e da prática pedagógica. Então, a escola vem como um importante elemento para a transformação da sociedade, dialogando com o texto que nós vimos anteriormente, da cultura contra-hegemônica, tá bom? Projeto político-pedagógico. O PPP é um instrumento fundamental para a gestão democrática. Ele define os objetivos, metas e diretrizes da escola, bem como as estratégias para alcançá-lo. Os conselhos escolares e grêmios estudantis. Para discute a importância desses órgãos colegiados na gestão democrática. Os conselhos escolares envolvem representantes de diferentes grupos, enquanto os grêmios estudantis representam os alunos, que também precisam ser enxergados, que também precisam ser ouvidos. Embora os conselhos escolares hoje tenham a previsão, pela lei agora nova, de ter participação dos estudantes, isso não era assim quando o Paro escreveu esse livro. Mas os grêmios estudantis são uma forma do aluno participar e do aluno decidir, delimitar também apontamentos importantes para a própria vida do aluno. O aluno, ora, ele é o ponto central, o elemento central da prática profissional, da prática pedagógica dentro da escola. O aluno é a razão de ser da escola. Ele é a razão de ser objetiva, ali, prática, material da escola. Claro que tem uma razão de ser que é o coletivo, a criação de uma sociedade mais justa, mais decente, a criação de uma sociedade evoluída, melhor e tudo mais, mas o aluno, enquanto materialidade, ele é o elemento central do trabalho da escola. Então, como que eu posso não ouvir esse estudante? Claro que o aluno não vai definir tudo sozinho. Claro que o aluno não vai ser atendido em todos os seus pleitos, porque há uma disputa ali também de posições. E o aluno está na função de aprendiz, mas ele precisa ser ouvido, porque ao ouvir-se os alunos, elementos importantes são trazidos à tona e decisões importantes podem ser tomadas. Esses espaços permitem a discussão de questões relevantes e a tomada de decisões conjuntas. Avaliação institucional. O livro explora como a avaliação da escola deve ser realizada de forma participativa e contínua. Isso inclui avaliar o desenvolvimento dos alunos, o desempenho dos alunos, dos professores e da própria gestão escolar, ou seja, a avaliação como uma ferramenta de transformação, de ressignificação, de melhoria, de aperfeiçoamento daquilo que é trabalhado, e não como uma ferramenta de segregação, como uma ferramenta de separação, ou como uma ferramenta de manutenção das diferenças. É muito pelo contrário, é muito além disso. E aí eu trouxe para vocês, meus amigos, meus queridos alunos, alguém melhor do que eu para falar sobre isso. Eu trouxe o próprio Paro, tá? Então eu vou apresentar para vocês um vídeo do Paro. Sobre a gestão democrática, eu trouxe algumas reflexões que eu vou deixar aqui, tá? No nosso slide, tá? No nosso PowerPoint, que eu vou passar para vocês, então vocês vão poder verificar aqui, mas eu quero compartilhar com vocês o vídeo do Paro falando sobre esse livro e dele falando sobre gestão democrática, tá bom? Gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo. Se tiverem alguma dificuldade, me avisem, tá bom? E me digam se está saindo som. É para sair. Eu prefiro conceituar a administração como utilização racional de recursos para atingir determinados fins. Por outra, administração é mediação. Esse conceito é muito bom porque ele corrige dois equívocos seríssimos que existem normalmente sempre que se fala em administração. Esses dois equívocos são os seguintes. Em primeiro lugar, quando se fala em administração, parece que precisa necessariamente ter sempre alguém que administra e alguém que é administrado. Como se o ser humano fosse tão pobre em termos de qualidades, que ele não fosse capaz de se auto-administrar, que ele não fosse capaz de coordenar o seu trabalho coletivamente com outros. Mas, numa sociedade autoritária, os conceitos também acabam sofrendo a consequência desse autoritarismo. Falou administração, quem administra alguém? Quem é o administrador? E quem são os administrados? Que a administração, esse conceito de administração como mediação, diz respeito a todos os momentos para se alcançar determinado fim.
É o empreendimento sendo realizado, a administração, não precisa nem ter administradores específicos, mas a administração é a preocupação com todos os recursos, é a preocupação com os recursos materiais, com os recursos financeiros, com o esforço humano, com as pessoas que estão envolvidas, com as relações entre as pessoas, é a preocupação com tudo isso. A administração permeia todo o processo. Quando você está na atividade fim, que é o processo pedagógico, a situação de ensino, você está utilizando recursos, você está mediando na utilização desses recursos, conhecimento, os comportamentos que você tem, tudo aquilo que você leva, a cultura de modo geral, a sala de aula, a relação entre os educandos, o próprio educando como o verdadeiro objeto que vai ser transformado nesse processo de produção. Isso precisa ser bem feito. Isso precisa ser feito da forma mais econômica possível, quer dizer, despendendo menos recursos possível. Isso precisa ser feito da forma mais adequada possível, utilizando o método adequado, a maneira adequada, levando em conta todas as variáveis aí, para que o aluno aprenda de fato. A escola, ou qualquer administração, só é bem-sucedida se ela atinge o seu fim. Tudo que você faz, desde o Ministério da Educação, ou bem antes disso, se não está articulado àquilo que se realiza no processo pedagógico, não serve para nada. É aquilo ali que é a razão de ser. As atividades meio, a merendeira, a secretaria da escola, o diretor, tudo isso existe em função daquilo. Isso é administração. Administração é mediação para realizar determinados fins. Isso já é uma posição crítica diante do fato. Eu uso como sinônimo porque eu quero que gestão ou administração signifique mediação, todo tipo de mediação. Um que eu chamo de racionalização do trabalho, que é a utilização racional de tudo que exista em termos de recursos materiais e que envolvem o processo de produção pedagógica. Então, o estudo do trabalho. A sala de aula, quando é em sala de aula, a educação não precisa necessariamente ser na sala de aula, seriam os materiais didáticos, seria a utilização disso, os recursos financeiros, a administração do pessoal que trabalha com esses recursos, etc. Coordenação do esforço humano coletivo, ou simplesmente coordenação. Significa o seguinte, a administração sempre supõe, ou quando nós estamos falando em administração escolar principalmente, ou como estamos falando em empreendimentos, em empresas, nesse sentido, ela não envolve o esforço de apenas uma pessoa, ela envolve o esforço de muitas pessoas. Esses esforços têm que ser coordenados. Não basta ser eficiente administrativamente. É preciso ser eficiente administrativamente para alcançar que objetivo? Na escola, o que nós queremos produzir? Lucro? Não. Especialmente se é pública. Que o que você quer produzir ali, eu digo de cara, você quer produzir um ser humano histórico. Humano, tracinho, histórico. Você quer produzir, você quer formar personalidades. Toda a tecnologia, todos os valores, todas as artes, tudo foi feito desse jeito. Eu estabeleço um objetivo, eu faço. Então, tudo isso que o homem produz, que não existe naturalmente, que é produção do homem, nós chamamos de cultura, nesse sentido abrangente de cultura. E o homem, por conta disso, ele tem uma outra peculiaridade. Ele não precisa, a cada nova geração, ficar reinventando tudo. Ele pode apropriar-se da cultura produzida pelas gerações anteriores. Essa apropriação da cultura produzida, nós damos o nome de educação. Isso que é educação. Então, educação não é simplesmente transmissão de conhecimento, como a nossa escola pensa. Aí nós vamos ver que transmissão de conhecimento é impossível, não se transmite conhecimento. A nossa escola, procurando apenas transmitir conhecimento, nem isso consegue fazer, porque isso não existe. Por quê?
Porque o que o homem precisa para fazer-se humano é apropriar-se da cultura, de conhecimento, de valores, de filosofia, de ciência, de arte, tecnologia, de direito, de condutas, de habilidades, de tudo isso que o homem produziu. Isto é a educação. Esse objeto de trabalho, o educando, se você tem como objetivo um sujeito, ele precisa ser sujeito. Significa que ele só aprende se for sujeito, não vai aprender nunca. Significa que ele só aprende se quiser. E esse é o segredo da educação. Então, o mais importante é que você propicie condições para o aluno querer aprender. Quantas vezes a gente ouve dizer que a educação é muito boa, que a escola é tudo bem, mas a criança não aprendeu porque não quis. É como se você dissesse, olha, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Não pode. Você está se esquecendo de que o fundamental do educador é exatamente propiciar condições para que ele queira aprender. Agora, isso não é fácil. Isso é muito difícil. Só deixa eu completar esse aspecto. Veja, isso é muito difícil pelo seguinte: fazer-se sujeito é a coisa que se aprende também. Você não nasce querendo aprender. E aí, você vai perceber que o ensino tem que ser intrinsecamente desejável, intrinsecamente bem feito. Não existe eu educo fulano, existe eu propicio condições para que fulano se eduque. Ele é o sujeito, ele é o fazedor, ele é o autor. Se é assim, eu preciso conhecê-lo. Se é assim, é diferente ensinar para uma criança e ensinar para um adulto. O que você precisa é de liderança e de coordenação no trabalho democrático. Por isso que eu faço a sugestão que se acabe com o diretor e que se instaure não é uma gestão coletiva, não. É uma direção coletiva. Como existe, por exemplo, em Aracaju, claro que não saiu dos moldes como nós gostaríamos, que foi a minha sugestão, de, em vez de ter um diretor, por que não 2 ou 3 coordenadores? Não precisa alguém mandar em alguém na escola. A melhor forma de você conseguir com que o aluno faça o que você quer não é mandando nele, é cativando. A melhor forma de ensinar é tornando o aluno como cúmplice. Você tem que aprender a fazer isso, senão você não ensina. Existem 2 formas de conviver com este. Uma é eu dominando o outro, que é a forma autoritária. Eu o domino, reduzo o objeto, mas ao fazer isso, é um pouco difícil de complicar, eu reduzo também a minha objeto. Porque eu não existo sozinho, não existo no singular, eu só existo junto com ele. Percebe? Essa é a questão da dominação. Veja que a dominação ela é sempre radicalmente perniciosa. É sempre condenável. Quando você domina verticalmente. Essa é a maneira de fazer política autoritariamente. Inclusive, você luta contra o outro. É a política nesse sentido de luta política. Numa sociedade autoritária como a nossa, nós vivemos lutando politicamente sempre. É um partido contra o outro, uma classe contra a outra, assim por diante. Mas existe uma outra forma de conviver com o outro, que não necessariamente, que não é a dominação. Você pode dialogar com o outro. Ele tem interesses, eu tenho interesse, nós conversamos, nós dialogamos. Eu cedo, ele cede e assim por diante. Essa é a forma democrática. Veja, democracia aqui no seu sentido também mais amplo, envolve isso. É política, então é convivência com sujeitos, mas é convivência com o sujeito que produz a afirmação de ambos como sujeito. Eu me afirmo como sujeito e ele se afirma como sujeito. O teu principal papel é propiciar condições para que esse aluno, esse educando, queira aprender. Então, você precisa querer educá-lo. Na escola, se você não sabe como funciona a escola, você vai fazer bobagem. O que existe de administrativo na educação é a capacidade de conviver com o outro democraticamente. Isso é conteúdo da pedagogia. Já está na pedagogia.
Percebeu? O mais importante do administrativo já está na pedagogia. No Brasil, não é o fato de que existem milhões de pessoas que não sabem nem escrever. Mais triste ainda do que isso, é que existem muitos milhões, eu falava, deve existir uns 90, 100 milhões de pessoas que teoricamente sabem ler e escrever e não lê e não escreve. Ele se destina a professor. Desculpa, eu fiz besteira. É só mais desse. Destina a professores, diretores, coordenadores pedagógicos e a todos aqueles que militam na área da educação, quer no âmbito da escola propriamente, onde se dá o processo pedagógico, quer nas políticas públicas, quer nas universidades, professores da graduação, alunos de graduação, alunos de pós-graduação. A importância do livro se deve a dois fatores. Primeiro, ao seu conteúdo. Os assuntos que são tratados praticamente todos aqueles temas relacionados à gestão da escola, compreendendo a gestão da escola como a administração escolar, no sentido de mediação para que a escola, utilizando os seus recursos da forma mais adequada possível, consiga realizar o seu produto, realizar o seu objetivo, que é a educação de qualidade, o que é o próprio educando formado em sua personalidade viva. Então, nesse sentido, o conteúdo trata de vários assuntos sobre o conselho de escola, sobre os mecanismos de ação democrática dentro da escola, preocupado com uma educação que ela mesma seja democrática. Não dá para pensar uma gestão democrática se você, no próprio relação com o educando, não leva em conta a necessidade de que sejam sujeitos, tanto o professor quanto alunos, no sentido de uma relação democrática. Além disso, o outro aspecto que presta importância à gestão democrática da escola pública é a inflexão que é dada com relação à concepção de administração e de gestão. Não mais pensar a administração escolar pautada pela empresa produtora de mercadoria. Não, a administração escolar tem um objeto próprio, um objeto singular. É diferente administrar recursos, administrar o esforço humano coletivo na empresa para alcançar um lucro à custa do trabalhador. Então, lá é a custa do trabalhador. O trabalho na empresa, de modo geral, é um trabalho forçado, porque ele não vai lá por amor ao trabalho, ele vai lá porque ele precisa de um salário. E o trabalho do professor, do docente, do educador na escola. Lá ele não pode, ele tem que ter uma motivação diferente, ele tem que ter conhecimentos diferentes, habilidades diferentes. Ele precisa saber fazer com que o seu objeto de trabalho concorde com ele. Ele precisa fazer com que o educando queira aprender, senão não há educação. Por isso você precisa ter todas as condições adequadas para que você, ao trabalhar, você consiga convencer o seu educando para que ele faça o trabalho. Porque na empresa você tem um trabalhador e um objeto de trabalho. O objeto de trabalho sofre a atividade do trabalhador. Na escola, não. Na escola, tanto professores quanto educandos são trabalhadores. Eles agem, eles têm que movimentar a sua vontade. Então, é diferente coordenar o trabalho de professores, de educadores, de modo geral, que é o que acontece na escola, e simplesmente gerenciar ou controlar o trabalho de um trabalhador que faz aquilo sem necessariamente estar articulado com o resultado que tem.
Desculpa, eu estou falando aqui, o meu microfone está desligado, perdão. Então, essas discussões, essas reflexões, na verdade, né, dessa discussão que o Paro nos traz acerca da gestão democrática, são exatamente as que são postuladas nos documentos que estão dentro do nosso edital e que não à toa são assim, porque são as discussões que constituem o que se espera, o que se imagina do que deva ser a gestão democrática contemporaneamente. Então, essa discussão do que é democracia, sobretudo, essa discussão tão difícil que hoje em dia as pessoas têm mesmo de maneira muito presente. Se você perguntar para alguém o que é democracia, a pessoa vai gaguejar, a pessoa vai falar um monte de coisas, mas a pessoa não vai conseguir trazer uma descrição exata e correta, muitas vezes, sobre o que seja. E um dos princípios mais importantes da democracia é a igualdade. Não na igualdade onde todos são iguais de maneira integral, todos são homogêneos, não é nisso. É a igualdade dentro da diversidade, é a igualdade dentro da heterogeneidade, é a igualdade dentro dos aspectos subjetivos e da importância subjetiva de cada um, mas a igualdade dentro das possibilidades da partilha do poder. Tem um ponto que ele coloca que é muito importante, que é a questão do aluno também ser visto como um trabalhador. Então, o professor é um trabalhador? Ele é um trabalhador. A cozinheira que está lá na escola é trabalhadora? É uma trabalhadora. A inspetora de aluno, o inspetor de aluno, professora, professora, todos eles são trabalhadores. Mas o aluno também está trabalhando. O aluno ele não pode ser enxergado na escola como receptador do conhecimento, porque senão nós estamos falando de uma educação bancária. E aí nós estamos indo contra o que nós compreendemos como visão de uma educação que seja progressista, de uma visão que está prevista nos nossos documentos legais, normativos, e dentro das próprias teorias mais contemporâneas, mais atuais para a educação. Portanto, essa predisposição, essa habilidade de gerenciar o ambiente da escola com a finalidade do sucesso educacional que se encontra no estudante, não se encerra nele, porque ele é uma conquista da sociedade, mas que se encontra no estudante é fundamental e precisa necessariamente de uma gestão boa, articulada, que seja capaz de trabalhar a mediação, como o Paro trouxe bastante nas suas falas aí, dentro desses 2 vídeos que nós vimos, para que ele possa orquestrar esse trabalho, orquestrar o que o gestor, que a gestora possam orquestrar esse trabalho que desemboque finalmente na construção de uma sociedade que é almejada por todos nós e alcance os objetivos na LDB e da Constituição para um aluno, né? Um aluno preparado para o mundo do trabalho, um aluno desenvolvido na tua amplitude da tua existência, né? É isso, gente. Para hoje era isso que eu tinha. Eu vou compartilhar os documentos com vocês, tá? Mas eu abro aqui para vocês também, se vocês quiserem falar alguma coisa, alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre a aula. Se quiserem fazer alguma pergunta sobre a aula, agora é o momento. Se não, me apontem aí que não, aí eu encerro a gravação e aí a gente pode conversar sobre outros temas que vocês queiram por aqui, tirar alguma dúvida, alguma coisa, tá bom? Vocês estão com alguma dúvida sobre a aula de hoje? Todos esses temas que nós colocamos. Podem abrir o microfone, podem colocar pelo chat, o que vocês acharem melhor, tá? Oi, Henrique, boa noite. Boa noite, Magnólia, tudo bem? Tudo bem? Não, eu não tenho nenhuma dúvida, não, assim. Eu acho que ficou bem claro. Eu acho que hoje se encontra muito contraditório, né? O que é vivido muita coisa na escola, né? Então, mais ou menos assim, você vai fazer a prova esquecendo de tudo que... se pautando simplesmente num documento e que a realidade é totalmente diferente. E aí que você não pode levar suas inferências, porque senão, infelizmente. Eu sempre falo para minhas alunas, para meus alunos, eu digo que a gente tem um mundo ideal
que é o mundo dos documentos, o mundo da teoria, e temos o mundo real, né? Que é o mundo que nós vivemos, que é uma guerra, um caos. A nossa luta é tornar o mundo real o mais próximo possível do ideal. O Paulo Freire chamava isso de utopia. É essa utopia que nós devemos buscar dentro da educação. É isso que nós batalhamos diariamente e vamos conquistando. É difícil, a gente retrocede bastante, temos retrocedido bastante, temos enfrentado uma governança que vem para destruir mesmo a educação. Mas a gente vai buscando essa própria conquista desse concurso para os cargos de gestão, são uma vitória da mobilização da categoria, daqueles que lutam pela educação. Então, devagar, sem desistir, nós vamos buscando esse caminho, essa vitória. Eu acredito que a gente vai chegar lá. Bom, agradeço a todos, a todas que estiveram presentes na aula de hoje. Espero que tenha sido bacana, que tenha sido tão proveitoso e divertido quanto foi para mim. Que vocês possam revisar os outros conteúdos. Não esqueçam também de dar o joinha, né, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se não tiver inscrito e aproveitar também o conteúdo que eu estou disponibilizando no Classroom. Esse documento, esse conteúdo é muito importante, tá? O que eu estou disponibilizando no Classroom. Não percam isso, tá bom? Então, até mais. Um beijo no coração e nos vemos na próxima aula.